A gente realiza oficinas com crianças e adolescentes nas escolas da rede pública e nos serviços da rede de proteção, onde a gente consegue ali se reunir com vários trabalhadores na ponta, da operação de direitos. O tema central das oficinas é a exploração do trabalho infanto-juvenil a partir da concepção do duplo caráter do trabalho. O trabalho no seu sentido ontológico, como categoria fundante do ser social, e também o trabalho enquanto exploração do ser humano. Matheus Bertolo, eu sou estudante de Educação Física da URGS e faço parte do GTFH, o Grupo Trabalho e Formação Humana, vinculado à Faculdade de Educação da URGS, a FACED. Eu sou Eliana, sou estudante de Educação Física e integrante do GTFH. Eu sou Giovana, estudante de Licenciatura em Teatro na URGS e também faço parte do GTFH. Nós, na Universidade Pública Federal, especialmente, temos uma possibilidade de trabalho em torno do que é chamado de indissociabilidade. Ou seja, tanto o nosso trabalho quanto a formação dos estudantes, a gente busca fazer de forma articulada o ensino, a pesquisa e a extensão. No nosso caso, o ensino, a sala de aula, a extensão e a pesquisa viemos para essa comunidade, para a Grande Cruzeiro. Estamos aqui desde 97, 98, início do ano de 98. Realizamos a parte de nossa ação extensionista na escola. Nesses últimos 2 anos, foi numa escola estadual. Escola Estadual de Ensino Fundamental Almirante Mota e Silva, que fica na Vila Barracão, bairro Santa Teresa, região da Grande Cruzeiro, microrregião número 5 do Conselho Tutelar. Nas oficinas, a gente trabalha com diversos tipos de atividades, através de desenho, de músicas, vídeos, atividades corporais, para que, a partir dessas atividades, a gente consiga estabelecer um debate sobre as opressões ou sobre a exploração do trabalho. Para além disso, também temos como objetivo do grupo discutir os vestígios de exploração do trabalho infanto-juvenil que encontramos no material das oficinas. As emergências do campo, como a gente chama, elas podem vir tanto dos estudantes, de algo que a gente percebe na relação com eles, tanto da professora, da escola. O trabalho de extensão ou a pesquisa na universidade não pode substituir a sociedade no sentido de superar essas questões. A função social da universidade é produzir conhecimento sobre essas questões. Ajudar, por exemplo, a escola com oficinas e com uma perspectiva de continuidade no currículo dos 2 temas, a exploração do trabalho e as opressões. Igual para o socioeducativo, para a assistência social. Nesse ano, a gente não pôde dar continuidade no nosso trabalho de forma presencial pelo atravessamento da crise sanitária que a gente enfrenta. Então a gente continuou desenvolvendo o nosso trabalho de forma teórica e escrevendo alguns artigos que falam sobre esses temas e sobre o impacto das crises, da crise econômica, política e social e sanitária que a gente vive. A gente não pode ir para as escolas. O nosso movimento foi fazer entrevistas com os trabalhadores da escola e do serviço de convivência para que a gente consiga manter o diálogo com a comunidade para saber como está a situação de todos os trabalhadores e os estudantes com quem a gente atua na Grande Cruzeiro em meio a toda essa crise. O governador Eduardo Leite decretou de cima para baixo o retorno das aulas no módulo EAD, sem dialogar em nada com a comunidade, causando diversos transtornos tanto para as famílias quanto para as professoras que estão tendo que se virar da forma como podem. O desgoverno não se coloca no cenário da realidade do aluno, professor com ensino remoto. Eu tenho internet boa e notebook, pois meu filho paga a internet. Mas tenho colegas que não têm equipamento. Quando vi a triste realidade, tive uma mistura de fúria e tristeza, pois os alunos não têm equipamento, tampouco internet. O único smartphone serve para vários filhos e geralmente à noite. Pelo WhatsApp a interação até era razoável, os 46 tinham 18, 20 alunos que eram presentes. Mas após o Classroom, caiu muito a interação, pois eu postava no blog da escola e também pelo WhatsApp as aulas. O ambiente da escola não difere da realidade de desmonte da educação pública no geral e das escolas estaduais em especial. Professoras e professores com salários parcelados, trabalhadoras terceirizadas e a estrutura muito precária. Essas são questões centrais para a gente refletir sobre a exploração do trabalho infanto-juvenil, de uma juventude que tem a sua infância roubada e que vê cada dia mais seu futuro comprometido. Isso mostra o tamanho que é a tarefa dos projetos de extensão da universidade estarem de fato vinculados às demandas daqueles e daquelas que financiam a universidade, que é a classe trabalhadora como um todo.